para nos próximos 30 minutos dar um contexto macroeconómico e falar principalmente de duas estratégias onde estamos a ver uma procura recorde dentro da BlackRock. São dois fundos muito especiais, duas estratégias que atraíram muito interesse dos investidores pela sua resiliência e que, ao tratar-se de investimentos temáticos e exposições setoriais, desde a BlackRock consideramos tendências estruturais e de longo prazo, portanto, totalmente adaptáveis a um bom investidor. Não quero fazer nenhum spoiler nem desvelar a fórmula do sucesso de ambas as estratégias para já. Mais adiante iremos falar do BGF World Health Science, um fundo que conta mais com 7 mil milhões de dólares de património e que apenas este ano capturou mais de 1.500 milhões de dólares, dos quais mais de metade apenas nas últimas 5 semanas. Deste crescimento, praticamente 20% procede de clientes portugueses e espanhóis, ou seja, mais de 300 milhões destes dois tipos de clientes nestas geografias. O segundo fundo que falaremos é o BGF World Technology, é um fundo que conta com mais de 3 mil milhões de dólares de património e que capturou mais de 700 milhões de dólares este ano. A metade também nas últimas 5 semanas e onde 15% deste montante, ou seja, mais de 150 milhões, procede também de clientes espanhóis e portugueses. Portanto, são os fundos, diria eu, super vendas, best-sellers, que temos estado a ver este ano, nos primeiros 4 meses do ano. Ambos os fundos estão com rentabilidades positivas este ano, o que eu acho que é interessante, tendo em conta menos 20% que o mercado europeu de ações está a ter e menos 12%, 13% que o mercado americano também está a ter. E acho que é muito destacável que num ano tão dramático como este facto. Ambos os fundos têm, e para quem gosta dos ratings e para quem liga mais aos ratings, ambos os fundos têm 5 estrelas Morningstar, que é a máxima classificação, e praticamente em todos os períodos estão a primeiro decile de rentabilidade frente aos seus principais competidores da categoria. O que é que significa estar em primeiro decile? Quer dizer que, em média, há pelo menos 90% dos fundos com que concorrem estão abaixo da rentabilidade destes fundos. Gostava apenas de terminar a minha intervenção destacando, ou a introdução, diria eu, destacando que a BlackRock é a gestora que mais oferta, ou maior oferta de produto de investimento temático e setorial tem, com mais de 20 produtos ou soluções de investimento, e somos a gestora que mais património capturou durante os primeiros 4 meses do ano em investimento setorial, em diversos fundos, mas queria aprofundar mais nestas duas estratégias, que dado o crescente procura que tivemos nos últimos meses, acho que isto pode ser útil, acho que pode ser útil a todos. Passando de página, espero que estejam a ver o meu ecrã, enquanto vou passando a página, e dada a pluralidade de assistentes que de certeza que estão nesta conferência, gostava de começar apenas por dedicar um minuto a explicar quem é que é a BlackRock. E para quem não conhece a BlackRock, basicamente somos uma gestora de fundos, uma gestora de ativos, fundada no ano de 1988 por 8 sócios fundadores, onde alguns ainda trabalham na companhia. Na verdade, um deles é o CEO, desde a sua fundação, e o outro é o presidente. Okay? Nestes últimos 32 anos, a BlackRock mudou muito, principalmente em termos de dimensão e relevância no setor financeiro, mas outras coisas continuaram iguais e gostava de referir algumas importantes. Continuamos a ser completamente independentes, ou seja, não pertencemos a nenhum banco, a nenhuma seguradora, não temos nenhuma rede de distribuição, não temos balcões, não temos uma rede de private bankers e continuamos a fazer exatamente a mesma coisa desde a fundação em 1988, que é a gerir da melhor maneira possível as poupanças e os investimentos que os nossos clientes nos confiam, sejam eles particulares, sejam eles grandes instituições. Ao longo dos anos convertemos na maior gestora de ativos do mundo e hoje gerimos cerca de 6,4 trilhões de dólares, como podem ver pelo gráfico na última barra, que está atualizada ao último trimestre de 2020. E como podem ver, o crescimento também nem sempre foi orgânico, pois também houve muitas aquisições estratégicas ao longo dos anos que permitiram assumir esta dimensão que temos hoje em dia. Se passamos de slide, vemos também um bocado como está distribuído este património que gerimos, estes 6,5 trilhões que gerimos em diversas classes de ativos. Destacaria duas coisas importantes, à parte da dimensão da BlackRock, mas a BlackRock é uma gestora de ativos que gera
não só fundos de investimentos, gera também ETFs. Okay? Esse produto que eu acho que tem estado tanto na moda ou tem tido uma crescente procura, principalmente nos últimos anos, e acho que é importante destacar que a BlackRock, através da sua plataforma de iShares, que é a plataforma que gera principalmente os ETFs que nós temos, é líder no mercado, conta com 40% de cota de mercado a nível mundial e como podem ver pelo pie chart que tem à direita, podem ver que grande parte do que gerimos é de facto gestão indexada através dos nossos ETFs. À parte disso, também gostava de destacar que não somos apenas especialistas numa determinada classe de ativos, seja ela obrigações, ações, investimentos alternativos, investimentos do mercado monetário, mas sim complementamos toda a panóplia de investimentos com várias classes de ativos, como podem ver. Acho que era importante destacar estes fatores da BlackRock, apenas como nota introdutória. Sei que estou a esgotar aqui um bocado da minha meia hora, mas acho que vale a pena. Mas passando já aos slides e vamos dando início à call de hoje. Aqui o objetivo é fazer uma introdução de 10 minutos muito rápida em termos de mercados e como é que a BlackRock vê os mercados hoje em dia. Espero que com esta apresentação possa dar algumas pistas sobre como vê a BlackRock o mundo e quais as classes de ativos que acreditamos que possam ter um maior potencial de crescimento no futuro. Começamos por este slide que temos à frente, onde vemos o desempenho este ano de diferentes subsegmentos do mercado. E apesar de estar a ser um ano extraordinário e completamente atípico, como podem calcular, podem ver que diferentes classes de ativos se comportaram exatamente da maneira previsível. Ou seja, ativos de risco foram mais penalizados e ativos de refúgio foram exatamente isso, de refúgio. Podemos ver o petróleo destacar-se pela negativa, como o pior ativo, seguido das ações, que obviamente têm um comportamento muito mais arriscado, e do outro lado, do lado mais positivo, vemos obrigações governamentais americanas, alemãs e até a matéria-prima ouro, com um comportamento de destaque relativo ao que temos este ano. Estamos, obviamente, sob uma crise pandémica de saúde sem precedentes, que alastra vários, se não todos, os setores da economia, com algumas exceções, principalmente o setor da saúde, o setor da tecnologia, que vamos entrar depois na segunda parte da apresentação. E a BlackRock analisa 3 pilares importantes para dissecar a sua visão ou a sua tese económica. Por um lado, olhamos muito de perto para a ativação económica. Não é? Partimos de um ponto base da paralisação global completa, com algumas exceções, obviamente, de países que já estão a começar a sair deste congelamento da sua economia. Aqui falamos de países asiáticos, a China é um caso muito claro, e mesmo na Europa já estamos a começar a ver algumas medidas de abertura. E, portanto, isso aí temos muito em consideração, mas quer dizer, o ponto de partida é, obviamente, uma paralisação completa, sem precedentes, nunca vista, das economias mundiais. O segundo pilar que analisamos são as ações dos bancos centrais. Em relação à política monetária que estão a adotar, em relação à política fiscal que também estão a adotar, também sem precedentes, não só pelo seu tamanho, mas também pelo alcance e pela velocidade de reação. E, finalmente, o último tema que eu gostaria de tocar, eu acho que é o tema central que apoia também a tese de investimento da BlackRock, e quando falamos de classes de ativos, é precisamente a preocupação em dotar de uma carteira de investimentos de resiliência. Ou seja, uma combinação ótima entre ativos que nos possam proteger, por um lado, mas de igual forma também combinar esses ativos ou contrabalançar esses ativos com ativos que possam dar alguma rentabilidade à nossa carteira. À parte destes 3 pilares, analisamos também vários sinais, dos quais eu gostava de destacar. Como comparamos esta crise com crises que aconteceram no passado. 2, como é que se vão comportando, de um ponto de vista mais médico de saúde, os contágios no mundo, em respectivos países, setores, regiões, atividades por aí fora. E, por último, olhamos com muito mais detalhe como é que se está a levar a cabo estas medidas propostas pelos bancos centrais. Não tanto as medidas em si, mas se elas estão, de facto, a ter alguma consequência ou não. No slide seguinte, no slide que está no ecrã, podemos ver um bocado como tem evoluído a pandemia, onde vemos uma entrada na fase de aplanamento desta curva, esta assíntota que podemos ver no gráfico direito, destas medidas de confinamento e distância social que tem-se vindo a estabilizar e a estabilizar os contágios. Isto é muito importante para ver os impactos regionais e setoriais que falava. Obviamente que há setores e há países que vão sair desta crise antes que outros. Há setores que, uma vez passada esta crise, que vão se adaptar melhor ou pior que outros. Portanto, isto é um fator que a BlackRock tem bastante em conta quando analisa carteiras de investimento. Claramente, aqui pelos gráficos, vemos a China na dianteira, já está com alguns setores, inclusive ao mesmo nível que antes da crise. E, como disse, é muito importante este gráfico para entender a nossa visão de asset allocation. Okay. No slide seguinte vemos um bocado o impacto económico real
até agora com os últimos dados dos PMIs. Os PMIs são índice de manufatura que são lançados por vários países, que basicamente nos dizem tudo o que estiver abaixo de 50, e aqui podem ver que hoje em dia o mundo está abaixo de 50, estamos a entrar numa fase de recessão. Se estiver acima de 50, estamos a entrar numa fase de expansão. E claramente o que eu gostaria de destacar aqui é esta coordenação, esta correlação alta entre o que nós chamamos developed markets, economias desenvolvidas, e emerging markets, economias emergentes. Portanto, todo o mundo está a decair para uma recessão. Obviamente que em economias emergentes, nós olhamos com atenção para o gráfico, já vemos um pico de subida, o que achamos que é sustentável através da China, que já está a sair desta crise. Muitos clientes nos perguntam, e praticamente todos os dias, uma pergunta que eu acho que faz todo o sentido, que é, nós nos últimos 1 mês, 3 semanas, temos visto um rally de mercado, uma subida de mercado importante ou importantíssima, aliás, historicamente uma das mais altas, principalmente nos Estados Unidos. Penso que desde 87 não se via um mês de abril tão potente. E a pergunta que se faz é, será o momento de entrar agora? Porque dá um bocado de vertigem entrar agora no mercado, tendo em conta que a situação é a que é, mas os mercados estão a descontar, se calhar, não uma situação tão problemática. E desde a BlackRock acho que é importante destacar que nós achamos, a nossa visão, é que podemos começar a ver correções no mercado. Achamos que não é tão sustentável assim, achamos que obviamente foi uma lufada de ar fresco que aconteceu em abril nos mercados, mas achamos que é muito provável que comecemos a ver correções de mercado. Esta semana há mais dados dos PMIs, dos dados que estão aqui no ecrã, e vão começar a ser dados mais ainda do período crítico. Dados são muito negativos e antecipamos tanto a nível macro, emprego, atividade, etc., como também a nível mais empresarial, com a apresentação de resultados ao rubro agora na Europa. E tudo isto nos leva um bocado ao que eu estava a dizer ao princípio, este terceiro pilar de resiliência da carteira. Não é? Ressaltar a importantíssima contribuição dos bancos centrais, bastante notável, mas certamente isto aqui não invalida que o processo de saída desta crise seja prolongado e seja muito profundo. Okay? Eu acho que é também importante destacar outra pergunta que costumam fazer quando falamos de mercados, que é comparar esta crise com crises passadas, principalmente a grande crise financeira em 2008. Obviamente que esta crise vai ser, sem dúvida, uma crise para a história, em termos de profundidade, com previsões dos PIBs em vários países mundiais, depende das previsões, mas desde menos 8%, menos 10%, menos 12%, escolham, vai haver muitas surpresas, vai haver países com menos 15%, portanto há uma correção fortíssima no PIB, mas mais importante que isso, eu acho que é o efeito acumulado plurianual que vai ter no PIB. E aqui a BlackRock é mais otimista e diz que no efeito acumulado de PIB 2020, PIB 2021, ou melhor, a destruição de riqueza que vai se gerar nestes próximos 2, 3 anos, vai ser apenas uma porção ou uma parte do que foi destruído na crise de 2008, portanto achamos que ainda não estamos no mesmo ponto e é uma crise completamente diferente. Por um lado, a crise há 2 anos atrás foi exponenciada pelo setor financeiro, esta não tem nada a ver com o setor financeiro, obviamente se vai alastrar para vários setores, mas apenas como consequência da origem desta crise. Portanto, achamos que não tem muito a ver as comparações, obviamente que nós temos memória e sabemos o que aconteceu há 10 anos atrás, e é normal fazermos comparações, mas não achamos que estamos no mesmo ponto de partida. As empresas estão muito melhores hoje em dia do que estavam em 2007, antes da crise. Okay? Passando slide, aqui um bocado falar também da ação dos bancos centrais, que eu estava a dizer que era muito importante, e de facto é muito importante. Por um lado, não só a projeção aqui dos balanços dos bancos centrais, mas também um bocado as taxas diretoras de taxa de juros. Obviamente, sem surpresa, o grande ajuste veio da Fed este ano, já com 2 descidas muito fortes, e os principais bancos têm as taxas diretoras, taxas de juros, à volta entre 0,25% e menos 0,5%, quase todos. Portanto, bastante exprimidas as taxas de juros, mas neste slide, como vemos, os bancos usaram os seus balanços como resposta, e agora foi muito mais drástica essa resposta do que em 2008, e isso é uma mensagem importante a passar. Okay? Portanto, há muito mais suporte, muito mais apoio dos bancos centrais agora do que houve em 2008 no que diz respeito à expansão do seu balanço. Outra mensagem importante, eu diria, que o mercado viu com muito bons olhos, é uma coordenação, uma melhor estrutura multinacional para atacar este problema. Houve uma coordenação de países,
E é extremamente relevante isso quando nós analisamos os mercados financeiros, certo? A Europa posto de acordo, os Estados Unidos posto de acordo, o Japão, todos os países, ninguém escapa, é uma crise pandémica que, mais ou menos em grande escala, afeta todos os países, portanto houve uma ação conjunta, o que permite os mercados reagirem de uma forma muito mais positiva do que, por exemplo, em 2008, quando era apenas uma geografia ou duas geografias ou um setor em particular. Okay? Em relação a políticas fiscais, mais do mesmo. Okay? Com políticas fiscais falo mais de ações concretas do governo, descidas de impostos, por exemplo, e maior gasto público. E nos últimos anos estes estímulos foram por parte dos 4 grandes blocos mundiais, e aqui falo Estados Unidos, Japão, Zona Euro e China, foram cerca de 1% do PIB global. E agora estamos a falar de quase 6% de estímulos do PIB global, quase metade disto aqui vem dos Estados Unidos, mas mesmo assim acho que é muito importante referir que há muito dinheiro e há muito apoio a ser posto em prática pelos bancos centrais e obviamente que isto ajuda os mercados. Entrando um bocado mais na parte que eu acho que interessa mais a quem está mais ligado aos mercados, é um bocado a visão da BlackRock, por classes de ativos, não tanto neste slide, se calhar no outro. Neste aqui acho que vemos melhor posições mais granulares. Okay? Em termos agregados, eu gostaria de ressaltar algumas coisas. Em termos de ativos de obrigações, fixed income, na parte inferior deste slide, estamos positivos em crédito. Investment grade, estamos positivos em global high yield também. Achamos que são ativos que podem participar melhor nesta resiliência ou nesta combinação de rentabilidade e risco. Além disso, muitos deles oferecem segurança, principalmente aquelas emissões, tanto investment grade como high yield, suportadas pelo plano de compras dos bancos centrais, portanto a procura tem vindo a aumentar bruscamente nesta classe. O que poderia oferecer, obviamente, alguma rentabilidade também por via cupons, e achamos que isto aqui pode ser uma boa aposta tática. Isto é uma visão de 6 a 12 meses, obviamente que é complicado ter visões muito claras, mas achamos que a parte de crédito em obrigações, achamos que é importante. Entrando um bocadinho mais em detalhe, e acho que agora virando um bocado para o mercado das ações, podem ver aqui que o grande overweight, a grande ponderação, e onde nós estamos mais positivos é nos Estados Unidos. Ações americanas continuam a ser o nosso top pick, porque concentra muito mais qualidade em termos de perfil das companhias que compõem os índices americanos, do que outras regiões como a Europa. Portanto, se tivermos que optar por uma região, optamos pelos Estados Unidos, frente à Europa, Japão ou mercados emergentes. Mas também gostaria de ressaltar aqui, isto é uma tarefa um bocado injusta ou ingrata neste momento, porque há muito pouca visibilidade, como estava a dizer, é muito difícil prever quanto vamos a demorar a voltar à normalidade e principalmente a que tipo de normalidade. Principalmente também é impossível saber setor a setor com exatidão qual é que se vai comportar melhor, e eu acho também provavelmente hoje em dia ser analista de empresas ou gestor de fundos possa provavelmente ser uma das profissões mais complicadas que há, porque a prova disso é a dispersão nas estimativas de resultados que evidenciam essa dificuldade. Não é? Hoje em dia vemos amanhã pública resultados de uma empresa, há várias notas de analistas com previsões de resultados e as notas são tão dispares como pode ser um crescimento de 10% ou uma caída de 10%. Portanto, isto aqui normalmente não acontecia e num ambiente ou num entorno em que vivemos hoje em dia, isto existe e, portanto, a dificuldade é acrescida. Agora, portanto, eu mencionei Estados Unidos, obviamente que há aqui outras partes onde nós estamos overweight e mais positivos. Eu acho que é importante ressaltar porque Estados Unidos, e para isso apoio-me um bocado no slide que está à frente do ecrã, e porque é que preferimos Estados Unidos a outras regiões, principalmente por um tema, pela composição setorial do que compõe do tecido empresarial americano, comparando com o tecido empresarial, por exemplo, europeu. Aqui no gráfico vocês veem, na parte esquerda do gráfico, comparamos o principal índice, ou um dos principais índices americanos, o MSCI USA, a encarnado ou a cor laranja, e vemos também as barras amarelas, que é basicamente a composição europeia. E o que vemos aqui é o peso que cada setor tem na sua totalidade de empresas. E vemos que a componente de setor Information Technology, portanto tecnologia, ou o peso em Healthcare, é muito superior nos Estados Unidos quando comparamos com a percentagem desses setores no tecido empresarial europeu. Outra maneira de ver também, noutros setores, por exemplo, o setor
Setor financeiro tem uma preponderação maior na Europa do que nos Estados Unidos. Uma das razões é porque na Europa é um conjunto de 27 países, os Estados Unidos é um país. Portanto, à partida, cada um dos 27 países tem pelo menos 5 bancos. Se fizerem a conta, portanto, aqui já temos mais de 110 bancos, apenas para começar a falar. Nos Estados Unidos, obviamente, que é um grande país, mas há bancos multinacionais muito grandes que abrangem todo o território. Portanto, é normal que existam algumas diferenças também culturais que permitem que setores de saúde, setores de tecnologia tenham muito mais peso nos Estados Unidos, setores financeiros, por exemplo, tenham muito, ou de utilities, tenham muito menos peso, tenham muito mais peso na Europa e menos nos Estados Unidos. Porquê é que isto é importante? Porque no dia de hoje, e a performance setorial que vocês veem do lado direito gráfico, em 2020, year to date, portanto isto aqui está a maio de 2020, já tem os 4 meses do ano completos, e vemos aqui os setores que mais se destacaram, obviamente aqui todos pela negativa, mas uns mais e outros menos, e curiosamente os setores que melhor se comportaram, em termos relativos, foram aqueles setores que estão mais expostos dentro da economia americana, e é isso que nós estamos na economia americana. Há um enfoque mais de qualidade de empresas, o que faz com que nós preferimos muito mais ações ou equity americano do que europeias ou do que outro tipo de companhias. Okay? Penso que com isto aqui já escutei mais de 15 minutos, já foi um bocadinho mais do que eu queria, mas começamos então por dar-vos um bocado o ponto, não diria alto da apresentação, mas falar um bocado mais de produto concretamente, visto que também o Rankia, quando me convidou para participar, era para dar um bocado mais visibilidade, ok, o que é que nós estamos a ver da BlackRock, sendo a maior gestora do mundo, a maior gestora em Espanha, a maior gestora em Portugal, o que é que os nossos clientes estão à procura, o que é que eles vão querer, o que é que eles estão a pedir todos os dias. Não é? E acho que é importante para todos sabermos o que é que o cliente está à espera e o que é que o cliente está à espera de nós e o que é que nos pede. E basicamente, e falando com toda a sinceridade do mundo, obviamente que no mês de março, um mês muito complicado, vimos saídas ou reembolsos por parte dos clientes por muitos fundos que nós temos, principalmente os fundos mais conservadores. Fundos que eram muito parecidos a um depósito, a um fundo monetário. E aqui o que nós vimos foi duas conclusões, mas a principal vem do mundo mais de investidores individuais, como possa ser o Juan, que está em linha, como possa ser eu, que estou aqui também, que se calhar tinha uma carteira diversificada por vários tipos de fundos, e em vez de venderem um fundo que está a cair 40%, como é um fundo de ações, vão vender aquele fundo que está a cair se calhar 2%, que é um fundo mais conservador. Muitos clientes optaram por realizar dinheiro, vender o fundo e ficar com o dinheiro em cash, e venderam principalmente a parte mais conservadora que tinham em carteira. Agora, muito bem, tudo o que nós vimos até março parou completamente, ou seja, todas as saídas já não existem agora em abril e agora em maio. Tudo isso parou ou houve uma estabilização dessas saídas, e o que nós vimos desde o dia 1 de maio foram entradas massivas. Eu estou há 10 anos na BlackRock e nunca tinha visto tantas entradas num período tão curto de tempo, ainda para mais porque estão a ser crescentes em dois tipos de fundos. Em fundos temáticos setoriais, que é o que nós trazemos aqui, e principalmente em dois setores em particular, setor de saúde e setor de tecnologia. E por isso é que hoje, concretamente, gostava de vos falar do nosso fundo, o BlackRock World Health Science, dentro da SICAV BGF, portanto BGF World Health Science, que é o fundo da BlackRock mais vendido na Europa, mais vendido em Espanha, nos primeiros 4 meses do ano. Mas gostava de dar, antes de começar e de mudar o slide, um bocado mais detalhe desta magnitude de fluxos deste fundo. Desde o dia 1 de abril, ou seja, nos últimos 37 dias, entraram mais de 1.000 milhões de dólares neste fundo, onde os principais responsáveis são investidores de 3 países, Itália, Espanha e Portugal. Como segundo dado, para que tenham uma ideia dos fluxos deste ano, apenas neste fundo, todo o dinheiro que entrou neste fundo soma mais do que a combinação de todo o dinheiro que entrou em todos os fundos do setor de saúde. Okay? Na verdade, por cada 10 euros que entrou em fundos de investimento do setor de saúde, 7 foram neste fundo. Ou seja, repito, 70% das entradas deste ano em fundos de saúde, 70% foram apenas no nosso fundo, no fundo da BlackRock World Health Science. E no que diz respeito a ativos sob gestão, já tinha dito há bocado, ao início, soma mais de 7 mil milhões de dólares de património, o que fazem dele o maior fundo do setor. E se compararmos o setor, este fundo de saúde, o fundo da BlackRock, pesa mais de 35% de todo o universo de fundos que cobrem o setor de saúde. Okay? Para ir mais concreto ao tema, qual é a razão
que está atrás deste sucesso, deste êxito que nós temos visto este ano e principalmente nas últimas 6 semanas. É uma combinação, eu diria, de 2 fatores. Um, é o setor que está melhor preparado para afrontar o que vem. E 2, é a melhor equipa de gestão para o fazer, suportada pela dimensão e escala da BlackRock, que, como maior gestora do mundo, obviamente, que permite aos gestores um maior acesso à informação, um maior acesso ao management das companhias, um maior acesso à informação que as companhias têm, e até permite incorporar, se considerem a perspectiva dos outros 2.000 profissionais de gestão que a BlackRock tem. Portanto, o gestor deste fundo, quando quiser, agarra no telefone e fala com, ou tem acesso a 2.000 pessoas, a quem ligar, a perguntar como é que está o mercado das obrigações do setor de saúde, como é que está o mercado das ações do setor de saúde, qual é a dinâmica em determinado mercado ou a dinâmica noutro tipo de setor. Portanto, estas duas são as mais-valias, estes 2 fatores são as mais-valias que eu acho que o fundo tem conseguido, ou uma das razões, são as razões para que o fundo tem tido grande aceitabilidade. A terceira, obviamente, é o facto da simplicidade do fundo. Toda a gente percebe quando compra um fundo de saúde como este, em que é que está a investir. Está a investir em equipamento médico, está a investir em todas as empresas que giram à volta deste universo, que é o universo da saúde. Não é um fundo tão abstrato como, ok, vou comprar um fundo de obrigações americanas de high yield da parte longa do curva. Não. Que é uma coisa um bocado mais não tão intuitiva de perceber. Isto é intuitivo, não é? Acho que é óbvio e os clientes percebem, os investidores percebem que é uma ideia perceptível e é uma ideia de futuro. Mas primeiro começar aqui com a apresentação. Porquê é que gostamos do setor de saúde? Antes de entrar no fundo, em primeiro lugar, é a amplitude de oportunidades que existem dentro do setor. Existem diferentes subsetores. Vocês podem ver aqui os 4 subsetores que este fundo aplica para gerir a carteira. Farmacêutico, biotecnologia, materiais sanitários e equipamento. E esta variedade, ou esta combinação, faz com que uma boa gestão ativa, ou seja, se eu tiver uma boa equipa atrás, consiga 2 coisas. Gerar alfa, ou seja, ter maior rentabilidade do que o mercado a que se referencia este fundo, ou seja, o conjunto das empresas de saúde. E 2, tem também a possibilidade de mitigar potenciais riscos, pelo simples facto que pode diversificar entre estes 4 subsetores. Uma pergunta que recebemos com muita frequência também neste slide é, ok, este fundo da BlackRock é um fundo que joga nestes 4 subsetores, mas há fundos que estão a ter muito êxito também apenas de biotecnologia. Obviamente, o nosso fundo, World Health Science, para nós, biotecnologia é apenas um dos subsegmentos. E, como dizia, o fundo está altamente diversificado. Agora, que os investidores que investiram em biotecnologia tiveram boas rentabilidades, sem dúvida. Sem dúvida. Se vocês virem, em 2019 a biotecnologia deu 20,2%, em 2017 deu 18,7%. A questão é que não foi o setor que mais deu. Na verdade, foi o setor que menos deu. Por dispositivos médicos deu 32,7% em 2009 ou 32,9% em 2017. Portanto, quem apenas investir em biotecnologia está a deixar de fora outros setores que podem, quando combinados com a sabedoria e com a experiência de uma equipa de gestão, podem realizar muito mais-valias do que estar apenas segmentado num subsetor. Além disso, se eu sou investir em biotecnologia, estou a deixar de lado o maior subsegmento de saúde, que é farmacêuticos, que pesa mais de 50% do índice. Mas, enfim, portanto, diversificação, acho que é um ponto de partida. O segundo atrativo, eu diria, do setor, é o atrativo ponto de entrada, um momento de entrada que estamos agora. E aqui não estou a referir a valorizações, nem ao movimento do último mês das cotações que caíram bastante. Estou-me a referir a que, historicamente, este setor comportou-se de forma excepcional nas fases finais do ciclo económico, mostrando uma menor correlação com o crescimento económico. Ou seja, quando em momentos em que há um decrescimento económico, é este slide que eu gostava de mostrar, este fundo ou este setor tem uma correlação muito menor do que outros setores. Se o PIB amanhã cai 10%, este setor, em princípio, historicamente, foi aquele setor que se viu menos afetado. Okay? Em termos de sensibilidade ao crescimento global, é o que tem menos impacto. Portanto, achamos que, como nós não estamos num ambiente de subida de PIB nem de crescimento económico, achamos que este setor poderia ser o mais defensivo dentro
de todo o espectro de setores que existem para investir. Okay? E por último, gostaria de destacar a exposição do setor a impactos de megatendências que estão a mudar o mundo onde nós vivemos. Não é? Desde a BlackRock nós identificamos 5 megatendências principais que vão mudar o mundo tal e como conhecemos hoje em dia, e tanto este fundo como o seguinte, que queremos apresentar hoje, estão muito alinhados com estas temáticas. E achamos que elas são idóneas para investimentos a longo prazo, e que junto com a diversificação que acabámos de comentar são os princípios básicos do investidor. Portanto, longo prazo, diversificação, e com este setor podemos ganhar essa exposição. E é fácil de perceber que uma população cada vez mais envelhecida vai precisar de maior assistência sanitária, o que vai aumentar também a procura de longo prazo e com ela as inovações tecnológicas de cada setor. Aqui tem alguns gráficos em termos de percentagem de população com 65 anos, que obviamente, como todos sabemos, está a crescer, é um fenómeno matemático, está a crescer e não vai parar. O gasto per capita no setor de saúde não para de aumentar também. E há países que, apesar de gastarem muito no setor de saúde, como podem ver no gráfico de barras abaixo à direita, ainda não estão a gastar o que outros países estão a gastar. Por exemplo, aqui as barras laranjas, o que vem é qual é que é o gasto médio em percentagem do PIB no setor de saúde. E vemos que países desenvolvidos, tirando aqui Estados Unidos, que são quase 17%, mas tirando outros países europeus aqui, Alemanha, França, Suécia, Japão, não europeu, mas pronto, UK também, fora Itália, está entre 9% e 12%, mais ou menos. E vemos que há países que são economias gigantes no mundo, como China e a Índia, que ainda estão num valor muito mais abaixo do que isto. Portanto, a tendência é só de crescer e, portanto, achamos que esta é uma tendência que não se vai embora amanhã, é uma tendência de longo prazo que está aqui para ficar. Okay? E isto aqui, este fator, nós gostamos que, no fundo. Indo mais a fundo, no fundo que nós trazemos hoje, o BGF World Health Science, trata-se de um fundo bastante diversificado, como podem ver, com uma tendência mais defensiva, para poder navegar em qualquer ambiente de mercado, que é isso que nós queremos. A carteira de investimento inclui entre 70 a 120 empresas, onde o processo de investimento continua a ser um processo bottom-up fundamental, o que significa que o gestor vai ver ou centrar vai ser em concreto em cada companhia, em cada empresa. Vai perceber onde é que vem a rentabilidade do seu negócio, vai perceber qual a resiliência do negócio frente a situações como estas. Nós não olhamos muito para, ok, vamos apostar naquela empresa que vai conseguir a aprovação de um fármaco novo por causa do coronavírus. Não, não é isso que estamos à procura. Isso é um casino e não é a ideia nem deste, nem dos fundos, nem nenhum fundo que a BlackRock gere. O que nós queremos são tendências de longo prazo, negócios sustentáveis, e por isso esta tendência é mais defensiva dentro do setor e neste fundo. Baseamos em companhias de alta qualidade, com balanços sólidos, com um modelo de negócio estável, de crescimento e principalmente resiliente, que eu acho que é muito importante. São companhias, grande maioria, ou empresas com grande maioria de grande capitalização, e muito diversificada pelos subsetores que já mencionei. Para dar apenas um exemplo de duas empresas que nós temos em carteira, podia dizer outras várias, temos empresas bastante disruptivas, como a Stryker, que é de cirurgia com robôs, e a Teledol, que é uma empresa de atenção sanitária e digital nos Estados Unidos. Portanto, está a crescer imenso e cresceu muito nestes primeiros 4 meses. Indo um bocado mais à equipa de gestão, que eu acho, e termino já com este fundo, está gerido pela Erin Shi, que vocês veem na fotografia, desde 2011. E eu acho também importante destacar que a equipa de investimento também é diferente. Okay? Esta equipa não está gerida pelos típicos economistas ou matemáticos, ou que estudaram gestão e que são analistas de toda a vida e agora estão a ajudar a gerir o fundo. Não, a equipa é completamente diferente e para gerir este fundo a Erin Shi decidiu se ter suportada por 3 doutorados em Bioquímica, neste caso a própria é doutorada em Bioquímica, em Química, em Medicina Molecular, temos um médico especializado em Medicina Interna, temos um contabilista, temos um economista, ou seja, é uma equipa que tem um grande conhecimento do que se passa no setor da saúde, para além dos números, dos balanços, das estatísticas por aí fora. Portanto, é uma equipa diferente, apoiada por toda a dimensão da BlackRock num setor que realmente está a ter grandes rentabilidades. E por falar em rentabilidades, à parte de contar com as 5 estrelas Morningstar, que obviamente que são importantes, e é uma amostra independente da consistência do fundo, se olharmos para as rentabilidades este ano, acho que é importante tirar algumas conclusões e apenas para relembrar, obviamente, que eu acho que está na memória de todos, mas basicamente, se olharmos para ações globais, vemos os principais índices a caírem 15%, ações europeias menos 21%, ações americanas menos 11,5%, ações
emergentes, menos 20%, até que se nós formos para o mundo das obrigações, e aqui põe obrigações high yield a descer quase 11%, e até obrigações europeias investment grade, são teoricamente as mais seguras, a cair 3%. Este fundo, como comecei por dizer, tem rentabilidade positiva este ano. Ou seja, este fundo é um fundo de ações, e em vez de ter caído como a média das ações mundiais, que foram menos 15%, o fundo está positivo este ano. Mas o mais destacável não é o que está este ano, não é? É a consistência. E o fundo ofereceu uma rentabilidade anualizada de quase 12% desde o lançamento. Ou seja, estamos a falar de um fundo que desde 2011 teve uma rentabilidade anualizada de 12%. Nos últimos 12 meses, ações globais caíram 7%. Últimos 12 meses, ações globais caíram 7%. Este fundo subiu 21%. Ou seja, estamos a falar de quase 3.000 pontos básicos de rentabilidade acima do que qualquer investidor ganharia se comprasse todas as ações do mundo, ou a média das ações do mundo. Por avançar um bocado, achamos que esta é uma estratégia que vale a pena ser olhada, achamos que estas são as razões pela alta procura que tem tido, e com isto passaria já ao outro setor que gostava, ao outro fundo que nós temos e que foi exatamente o segundo best-seller em Portugal e Espanha e noutros mercados, que é o nosso fundo de tecnologia, o BGF World Technology. Igualmente, que explicámos o setor de saúde, achamos que é uma boa oportunidade por 3 motivos para investir no setor de tecnologia. E aqui também, eu acho que o mais importante é a resiliência que mostra este setor, apesar da situação que estamos a viver, o facto que estamos todos a trabalhar desde casa, com ferramentas de videochamadas como esta, com assinaturas digitais, com serviços de cloud, e todas estas empresas e este setor teve um forte crescimento de procura. Igualmente o mesmo com plataformas de ócio, de vídeo on demand, de videojogos, vocês sabem. O segundo aspecto, eu acho mais destacado, é o amplo número de oportunidades que há neste setor. Há mais de 1.200 companhias. A capitalização acumulada destas 1.200 companhias ou empresas do setor de tecnologia são mais de 15 trilhões de dólares. E estima-se, como podem ver pelo slide, que em 2022 o investimento em tecnologia seja de 4,3 trilhões de dólares. Ou seja, se fosse um país, era o quarto maior país do mundo. Apenas do investimento no setor de tecnologia. Ou seja, um gestor de gestão, um gestor ativo, uma boa equipa de gestão, que conseguir tratar as boas empresas e conseguir evitar as piores empresas, obviamente que vai gerar aqui muito alfa, muita rentabilidade para quem investir. Por último, porque o setor de tecnologia, toda esta nova vaga de inovações tecnológicas que são totalmente disruptivas. E a isto referimos a tecnologia 5G, ao auge dos veículos autónomos, inteligência artificial, Big Data, enfim, um amplo catálogo de inovações que vão supor e supõem e estão a supor uma nova revolução tecnológica e por isso achamos que investir agora com um horizonte temporal alargado é adiantar-nos um bocado ao futuro. Okay? Tendo em conta o fundo, World Technology apresenta uma filosofia de diversificação também, através de indústrias, de geografias, de capitalizações de bolsa, de estilos de investimento, e onde se procura aqui, o que se procura é um equilíbrio, podendo investir em companhias também fora do índice de referência, se nós assim acharmos que vale a pena. A equipa procura ter em carteira aquelas empresas tecnológicas líderes, estabelecidas, e que guiam o rumo da inovação, mas também gostamos de incluir aquelas empresas disruptivas, mais emergentes, com boas ideias. E isto reflete também na tendência que o fundo tem a companhias mais de média dimensão. Okay? O que é média dimensão? Por exemplo, Zoom, que toda a gente conhece, toda a gente está a usar. Zoom é uma companhia de média dimensão. Preferimos, se calhar, essas companhias do que a Microsoft, do que a Apple, que obviamente temos posições, mas não estamos tão positivos como estas companhias mais emergentes. Okay? A equipa está liderada pelo Tony Keane, que está no slide. Um fator importante também, eu acho que é importante destacar, não é a típica equipa de gestão que gera um fundo global de tecnologia que está sentada em Londres ou em Nova Iorque. Não. Esta equipa está em São Francisco, exatamente, propositadamente, ao lado de Silicon Valley, para facilitar o acesso a várias empresas que ali se encontram, obviamente. É a meca da indústria tecnológica e garante também uma boa comunicação e conhecimento exaustivo de cada uma delas de uma maneira muito mais pessoal. Okay? Portanto, Tony Kim e a equipa exclusivamente pediram para estar em São Francisco e não estar em Nova Iorque, onde estão quase todas, ou a grande maioria das equipas globais da BlackRock. Este fundo lança-se no ano de 95,
gerido por Tony Kim desde 2017, e quanto a rentabilidades este ano, o fundo tem uma rentabilidade positiva de 8,25%, repito. Ações globais caíram 15%, este fundo tem uma rentabilidade positiva este ano, desde 1 de janeiro até hoje, até ontem, rentabilidade positiva de 8,25%. Rentabilidade anualizada dos últimos 5 anos de 16%. E é um fundo que está em primeiro decile a 3 e 5 anos, ou seja, é consistentemente o melhor fundo, ou dos melhores fundos da sua categoria. Aliás, é o primeiro fundo da sua categoria há 3 anos. Se analisamos dados a 3 anos, não há nenhum fundo dos mais de 200 fundos que compõem fundos tecnológicos que bata este fundo. Portanto, consideramos que é um fundo que agrega várias bondades ou várias vantagens, não só do setor em específico, não só da fortaleza da equipa de gestão e das oportunidades que o setor ecológico pode oferecer, e achamos que é uma ideia potencial a incorporar em carteira, como temos visto, repito, por investidores em Espanha, em Portugal e em Itália também, principalmente. Sem mais, Juan, creo que he terminado. Não sei se há alguma pergunta ou se me ha passado muito de tempo. Sim, acho que vamos um pouco mais de tempo, mas vamos fazer duas perguntas rápidas. Uma, que os fundos irão sofrer fortes levantamentos, então o que diria aos investidores que querem levantar o dinheiro dos seus investimentos em fundos? E a segunda é que falaste de 2 fundos temáticos, então estamos aproveitando uma tendência ou estamos investindo a longo prazo? Ok. Muito rápido. Sobre a primeira pergunta, é um bocado o que eu respondi ao princípio, não é? Portanto, nós ao princípio em março vimos fluxos de saída, reembolsos de clientes, que é normal, dada a situação. Hoje em dia não estamos a ver fluxos de saída de clientes, estamos a ver o contrário, clientes a posicionarem-se ou a pensarem que, eu acho que aqui a questão é um cliente e cada pessoa, cada investidor tem que pensar qual seria a minha carteira ideal daqui a 1 ano ou daqui a 2 anos. Se a minha carteira ideal daqui a 2 anos eu acho que poderia ser 80% em ações, 20% em obrigações, imaginemos, vou começar a construir, vou começar a trilhar esse caminho e vou começar a acrescentar ou a modelar a minha carteira para chegar a esse objetivo que eu tenho em 1 ano ou 2 anos. Nesse aspecto eu acho que estamos numa altura idónea e ótima para começar a aumentar. Dito isto, pode obviamente haver saídas de fundos de investimento, da mesma maneira que há saídas de outras coisas, mas achamos que esta recuperação de abril deu uma lição importante, como outras muitas lições que deram antes aos investidores. O facto de sair em abril e o facto de ter reembolsado fundos em março fez com que um investidor que tivesse estado no mercado em abril tivesse recuperado, se calhar 20%, recuperado 20%, que foi o que recuperaram os mercados, ou até mais. Portanto, quem se assustou, pensou no curto prazo e tentou fazer market timing, perdeu muito dinheiro em abril. E aqui a ideia que a BlackRock, e que agora estou aqui a tentar transmitir, é pensem mais no longo prazo. Vejam mais além desta tempestade que estamos a passar, porque obviamente o mercado, e a história diz-nos isso, o mercado vai voltar a ser o que era, vai subir e vai bater novos recordes. Portanto, se não precisarem, obviamente, do capital, aguentem, porque mais oportunidades poderão surgir. Tendo em relação à segunda pergunta sobre investimentos temáticos, se era um tema ou não, penso que foi a pergunta. Ou penso que a pergunta pode estar mais ligada se é uma tendência mais de curto prazo, ou é um boom, ou é uma moda. Eu diria que não. Eu diria que não. Eu diria que, como eu digo, os setores, e pelo menos estes que nós estamos, e os temas que comentámos, regem-se por macro tendências disruptivas que vão mudar o mundo. A BlackRock identificou 5, há gestoras que identificam 10, outros podem identificar 1 ou 2. Mas há coisas que são inevitáveis, não é? O envelhecimento da população é inevitável. É uma certeza. A inovação tecnológica não é inevitável, é uma certeza, não é de curto prazo. Quer dizer, as pessoas daqui a 4 anos não vão ficar mais novas. A tecnologia não vai deixar, ou não vai desaparecer daqui a 10 anos. Não é? Só vai aumentar e só vai exponenciar. Portanto, achamos que são estratégias de longo prazo que fazem sentido de serem incluídas na carteira. Eu aqui trouxe 2 fundos setoriais que acho que têm sentido para os próximos, não é 1 ano ou 2, é 10 ou 15 ou as próximas 5 gerações, porque acho que tem todo o sentido. Há outros fundos que podia ter trazido, mas trouxe 6 posições que realmente têm mais volume. Mas há a pergunta feita, Juan, e eu acho que não é uma tendência. Eu acho que as pessoas e os investidores estão a começar a ver o mundo de outra maneira. Eu acho que os investidores antes viam o mundo por geografias, querem investir no Japão, querem investir na Europa, querem investir nos Estados Unidos.
depois mudaram um bocadinho a sua visão para, ok, vou investir só num subsector ou neste ou naquele, e agora estão a distribuir a sua horizonte ou a sua tese de investimento, digamos, na sua cabeça de uma maneira diferente, que é uma maneira mais diagonal. Hoje em dia já não podemos também dizer, ok, eu invisto na Tesla. A Tesla é o quê? É uma empresa auto ou é uma empresa tecnológica? O que é a Amazon? É uma empresa de comércio ou é uma tecnológica? A própria BlackRock é uma empresa do setor financeiro? Não, também tem uma componente muito forte em tecnologia. Portanto, as empresas já não são true to label àquilo que elas eram, ou seja, já não são exatamente aquilo que elas diziam que eram. Há uma mistura de setores. Portanto, eu acho que a nova vaga de investimento, que está aqui para ficar, vai ser investimento temático e investimento setorial.